Então esse é um mate, sim, é um mate difícil, né? Então eu não considero mate elementar, né? Eu acho que elementar é uma coisa fácil, simples, né? Então um iniciante estudar mate cavalo e bispo é perda de tempo. Se você é um iniciante, isso aqui é muito perda de tempo. Estuda o mate lá de rei dama, rei torre, mate de dois bispos. Esse aqui você deixa para depois, né? Vai aprender os mates temáticos de rei peão, vai aprender o que é uma posição de lucena, uma posição de filidó, né? Vai aprender outros finais igualmente importantes, né? Depois que você tiver uma boa experiência, aí você vem para esse mate. Então vamos agora à posição chave aqui para a gente iniciar, né, o mate de cavalo e bispo. Né? Então essa é a posição temática que nós temos que aprender, né, antes de fazer esse mate completo. Então o rei, no modo defensivo, ele vai levar o rei sempre para o canto da cor oposta ao bispo. Então se você estiver se defendendo de rei, tem que levar o rei para a casa preta, porque o bispo é de casa branca. Se o bispo fosse de casa preta, você levava o rei para casa branca, porque aqui não tem um mate forçado, né? Então esse é o motivo. Ok, então começando aqui com as brancas, primeiramente o cavalo já fecha essa casa do canto, né? Então agora eu vou fechar outra com o bispo. O rei vai tentar fugir naturalmente. Quando o rei tenta fugir, a gente faz o seguinte: vai proteger essa casa E2 com o cavalo. Essa é uma manobra temática. Então eu jogo o cavalo aqui, rei lá é a melhor opção. O rei para cá perde mais rápido. Agora eu utilizo o meu rei, eu levo o rei. Ele tenta fugir e aparentemente o rei ganhou o mundo aqui. Parece que eu não vou conseguir. Mas eu tenho um movimento cavalo E2 que eu fecho as casas pretas. E quando o rei tenta fugir por alguma casa branca, eu volto o meu bispo e fecho a casa branca. Né? Fechei uma, ele tentou fugir para outra, mas olha que interessante. O cavalo está fechando essas duas. O rei está fechando essa. Então aqui já está fechado. É só perder um tempo. Perdi um tempo de bispo, o rei vai ter que se recuar. O rei recuou, fecho mais uma. Fechei essa. O rei vai tentar sair. Aí nesse momento que o rei tenta ir para lá de novo, o rei centraliza e não existe fuga, porque o cavalo fechou essa casa e agora essa outra será fechada pelo bispo, né? Eu fechei lá. O rei volta e eu fecho novamente. O rei tenta a fuga de novo e eu centralizo o cavalo aqui, repetindo a manobra. Dessa vez ele não tentou fugir com o rei, não ia adiantar. E aí acelera o processo que agora eu dou o cheque de cavalo, única, o bispo fechou aqui, centraliza o rei, não pode, o cavalo fechou, única, centraliza o rei, tem só as duas, o bispo está aqui protegendo, ó, cheque, o cavalo fechou lá, e o meu rei está com apenas aqui duas casas para jogar, o rei preto. Então agora é uma manobra básica. Eu preciso de colocar o cavalo dando cheque para o bispo ir lá e dar um mate. Então, cavalo F4, o rei está fechado aqui, está protegido. E olha que interessante, se eu jogar, afoga. Assim como no mate de dois bispos, aí para quem viu, e outros finais, a gente perde um tempo. O rei vai para a casa do cheque, eu dou o cheque, o rei vai para o lado, e aí cheque mate. Então essa aqui é a manobra básica para a gente aprender o mate cavalo-bispo. Então a primeira coisa, você tem que aprender a dar mate a partir dessa posição. Fecha a casa, utiliza o cavalo sem medo, o rei não vai fugir. Quando o rei tentar fugir, você leva seu rei. Quando ele sair aqui, esse é o lance-chave de cavalo. Quando o rei tentar fugir para a casa branca, não importa onde seja, o bispo está ali presente, perde um tempo, está fechado aqui, o próprio bispo está fechando, o rei recua, fecha a casa branca, olha a barreira que existe aqui feita. Então o rei vai voltar e não ter medo que o rei não vai conseguir fugir. Você vai fechar lá, o rei vai sair. E aí, se tentar, nós temos essa manobra temática, cheque, não vai conseguir fugir, o cavalo fechou, o bispo vai fechar, entrou na posição, perde o tempo,
cheque seguido de mate. Então, essa aqui é a manobra número 1 aí para a gente aprender o mate de cavalo e bispo. A gente tem que entender essa posição-chave. Agora, vamos fazer do início, né, que geralmente é um pouco mais difícil. Então, aqui para a gente dar um mate de cavalo e bispo desde o início, nós temos que ter em mente que a centralização do rei é extremamente importante e nós vamos aprender a fazer barreiras com o bispo e o cavalo. Então, vou iniciar o meu aqui já utilizando o rei, tentando ganhar espaço, né? Levando o cavalo para o jogo também, nós precisamos de utilizar nossas peças. Aqui eu vou fazer esse lance de rei, aqui o cavalo já está fechando essa casa. Olha lá, ó, utilizo o rei, para o rei ir para o canto aqui o mais rápido possível. E o cavalo está fechando as casas pretas, então o bispo tem que fechar as casas brancas. Eu vou utilizar o bispo nessa casa. Olha lá, estou criando uma certa barreira aqui. Utilizo o rei, aí o rei vai começar a ter que ir para trás. Agora olha que interessante, ó, 1, 2, 3, 4. O cavalo fechou, o bispo fechou, o cavalo fechou. Centralizo o rei, fiz uma barreira aqui gigante. Centralizo o rei, olha o rei adversário. Está caminhando para a casa oposta lá, a casa do canto. Como a gente tinha falado. Ó. Utilizei o rei. Aí ele foi para lá. Centralização, né? Tento centralizar o rei aqui. Aí vou usar o bispo para fechar o rei mesmo, para poder tentar dificultar um pouco. Agora é hora de continuar a manobra. Vai utilizando o bispo. O rei está caminhando para o canto bem lentamente, mas ele está indo, né? Vamos usar o bispo aqui para fechar. Esse é o momento mais chato do cavalo e bispo, né? É o momento que as pessoas mais se enrolam. Então, eu vou só perder um tempo aqui com o bispo. Às vezes ele pode tentar fugir aqui, mas está fechado com o rei. Rei lá. E ele acabou de encostar o rei no canto oposto à cor do bispo, como a gente tinha falado no início, naquela manobra típica. Então agora, cheguei com o meu rei na casa-chave e ele vai tentar ficar com esse rei aqui. E aí agora eu tenho que pôr meu cavalo na casa C7 aqui, ó, na casa G6, né? Então cavalo cheque, o rei vai subir. Aí eu quero tampar essa casa dele, então eu perco um tempo com o bispo. O rei vai vir para cá. Fechei a casa, o rei fugiu, sem medo, esse rei não vai fugir, então o cavalo lá, chave, o rei tentou fugir, leva o rei sem medo. Quando o rei achar que fugiu, você usa o cavalo e eu fechei as casas pretas, né? Então ele utilizou o rei, agora é hora de eu utilizar o bispo, né? Agora é a manobra-chave aqui que eu uso com o bispo. Ele no fundo está querendo fugir aqui, né? Então eu vou fechar essa casa com o bispo. Aí ele tenta fugir, mas o cavalo está aqui de vigia, né? Então perco um tempo, o rei vai ter que voltar, perco mais um tempo aqui, e aí ele tenta começar a fugir. Né? Então agora sem medo, centraliza o rei, o bispo, o cavalo fechou lá e vai lá o bispo fechar a casa. Ó. O rei vem, fechei a casinha, né? Aí a mesma manobra de cavalo anterior que a gente fez. Ele voltou o rei, cheque, o rei volta, centraliza o rei sai, centraliza o rei aqui, né, ganhando essa oposição e expulsando, e novamente o rei só tem 2 casas disponíveis. Nesse momento, eu preciso de chegar com o cavalo nessa casa dando cheque, então eu jogo F4, rei para o canto. Se eu jogar agora afogamento, então eu perco tempo, assim como lá no final de 2 bispos, final de torre, o rei joga, cavalo cheque, o rei desce e bispo mate. Né? Então aqui nós fizemos o mate cavalo e bispo completo, né, desde o início. Então essa centralização aqui do rei, utilização do rei, né? Essa criação da barreira aqui, ela é mais chata, isso aqui é bem mais complexo de fazer, né? Então, a recomendação que eu dou aqui inicialmente, ó, a gente olhando a barreira aqui criada, né? A recomendação que eu passo inicialmente é o quê? É que a pessoa pratique várias vezes a posição número 1, né? Que é a manobra final que a gente chegou agora. Primeiro ela tem que
ela tem que estar com isso aqui completamente assim, afiado, né? Ela tem que entender essa manobra a partir daqui, para depois ela aprender como levar o rei para o canto. O computador geralmente é muito chato jogar finais com o computador, mas para um final desse eu vou te falar que ele ajuda, porque o computador facilita levando o rei para o canto. Ele ajuda um pouco. Se você joga essa posição contra o humano, o humano mais experiente, ele vai ficar com esse rei no centro aqui o máximo possível, até correndo o risco de levar o rei para uma casa que ele vai levar mate mais rápido. Mas a gente não tem o cálculo igual ao computador, então a gente acaba não vendo esses mates. E aí fica muito mais difícil levar o rei para o canto. Aqui a máquina facilitou. Tecnicamente eu considero que ele ajudou bastante, levando o rei para o canto aqui. E aí acelera o processo, né? E aí eu caio já na posição chave aqui, eu com esse rei nessa casa aqui F6, eu já estou na posição chave, é só aplicar a manobra ali temática, né? E aí o mate vai ficando mais rápido. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até o próximo.